Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você sabe quem é Eurípides Barçanufo? Para conversarmos sobre este grande apóstolo da educação espírita, convidamos Marli Rosa, do Centro Espírita Irmão Áureo e diretora do Colégio Espírita Eurípides Barçanufo em Goiânia. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada, Larissa. É uma alegria podermos estar aqui no programa Espiritismo em Ação, falando aos nossos amigos sobre esse grande trabalhador, esse missionário do bem, que é Eurípides Barçanufo. Marli, quem foi Eurípides Barçanufo? Bem, nós precisamos fazer uma viagem, sobre a vida desse grande apóstolo de Jesus, que foi Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ao 1º dia de maio de 1880, nasce esta pessoa, terceiro filho de uma família de 15 irmãos, filho do seu Hermógenes e da dona Meca, que é a dona Jerônima Almeida, são carinhosamente chamados assim, e eram pais pobres, humildes. Eurípides teve uma infância muito difícil, não teve as alegrias de ter brinquedos, de ter escolher o que calçar, o que vestir. Então, a família muito humilde, mas foi uma criança muito resignada e muito simples. Eles viveram em Estação do Cipó também, próximo de Sacramento, mas depois fixaram residência em Sacramento. E Eurípides foi um menino que gostava muito dos livros, em especial. Aos 6 anos de idade, ele já estudava, aprendendo as primeiras letras, aprendendo as primeiras noções, e logo depois ele então nunca mais abandonou a companhia luminosa dos livros quando aprendeu a ler. Eurípides, desde muito menino, ele foi dedicado também ao bem, ao próximo. O seu coração era muito bondoso, muito generoso. Então, muito jovem, ele fundou a Gazeta Sacramentana, que foi um momento de um jornal de cultura para o povo, Ele tinha esse desejo, essa preocupação de levar cultura ao povo. Mas antes disso também ele fundou o Grêmio Dramático de Sacramento, onde ele tinha o amor pela arte, pelo teatro. Ele viveu uma juventude luminosa, sadia, e tinha exemplo para dar também, para as pessoas que conviviam com ele. Então, como a sua tendência, a sua inclinação maior era para o campo do estudo da cultura, Eurípides, ele aos 21 anos, ele já fundou uma escola que é o Liceu Sacramentano, e que lá nessa escola já seguia alguns padrões de educação muito elevados para a época. Então, porque ele trazia junto da sua cultura, da sua bagagem, a sua experiência no Colégio Miranda, que foi uma experiência muito importante. Foi uma escola que passou por Sacramento para realmente abraçar Eurípides e oferecer para ele a bagagem que ele precisava. Eurípides também ele foi dentro como educador abnegado, um jovem dedicado ao bem. Ele visitava os arredores de Sacramento para visitar os aflitos, os enfermos. Foi cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, era o coroinha da igreja. Então ele tinha realmente um amor por fazer o bem, por se dedicar ao próximo. Mas quando ele se converte ao Espiritismo, ele funda 3 instituições, que foi o Colégio Allan Kardec, o Grupo Espírita Esperança e Caridade e a Farmácia Espírita Esperança e Caridade. Então ele abraçou as tarefas mediúnicas como educador emérito, um espírita convicto. Ele foi também em Sacramento, participou da Câmara dos Vereadores, e ele trouxe grandes benefícios para a cidade de Sacramento, deixou uma folha imensa de serviços maravilhosos para aquela cidade. E Eurípides desencarna muito jovem, aos 38 anos, em 1º de novembro de 1918, ele desencarna vítima da gripe espanhola, mas deixou realmente um rastro luminoso, para nós seguirmos como exemplo. Um legado que não foi esquecido e que se perpetua aí nas casas e escolas espíritas, Marli? É verdade. Nós vemos aí que desde criança ele tem a tendência ao bem, ele gosta de fazer o bem, e aí, com certeza, são tendências que vêm de outras vidas. Nós temos notícias dessas outras encarnações de Eurípides Barçanufo? Sim, algumas obras nos relatam algumas encarnações desse missionário do bem.
Nós, através do livro A Grande Espera, a Corina Novellino nos relata, aliás, é de Eurípides Barçanufo, o espírito que escreveu essa autobiografia. Então ele relata a sua viagem, a sua jornada como espírito, como jovem Marcos, que ele viveu entre os essênios. E os essênios foi uma civilização que mudou os valores, trouxe valores voltados para o bem, para o amor ao próximo, para o trabalho edificante, a cultura. E a sua grande desejo, o seu grande objetivo era encontrar a grande estrela, que é o Mestre Jesus. Então ele foi um dirigente escolar, quer dizer, já trazendo a sua bagagem, o seu espírito para essa tarefa, e então foi uma encarnação muito profícua como entre os essênios. Temos também notícia de que ele foi Policarpo, foi um discípulo de Inácio de Antioquia, e esse Policarpo foi criado por João Evangelista, aos tempos de Jesus. Então ele conviveu com essa missão dos apóstolos e também foi nessa encarnação mártir do cristianismo. Também dentro do cristianismo temos notícia do livro Ave Cristo, de Emmanuel, de uma das encarnações de Eurípides como escravo Rufo, que foi um mártir do cristianismo também. Rufo, ele foi chamado a renunciar à fé cristã. E como ele não fez essa renúncia, ele acabou sendo sacrificado, vendo a sua família ser vendida como escravos. Mas no momento do seu desencarne, quem comprou a sua família, ele diz ao ouvido que ele também era cristão e que ia abraçar a sua família. Então ele morreu em paz e foi uma morte muito trágica, mas foi um testemunho do seu amor a Jesus. Temos notícia também de que Eurípides, na volta de 1741, em Zurique, ele foi João Gaspar Lavater, foi um pastor suíço, um teólogo, um poeta e um fisiognomonista que fazia o estudo da personalidade humana pela sua feição, pelo seu olhar, pela sua feição física. E ele foi um amigo pessoal de Pestalozzi, chegando a ser para ele um protetor, um conselheiro espiritual. Então, nessa encarnação, ele pôde acompanhar no campo da educação mais de perto todos os ensinos e toda a herança pedagógica que nós recebemos de João Henrique Pestalozzi. Temos notícia também de que Eurípides Barçanufo, ele conviveu na época da codificação kardeciana, colaborando com o professor Allan Kardec na divulgação dos conhecimentos espíritas. Qual a importância, Marli, de Eurípides para o estabelecimento das bases da educação espírita? Fala rapidamente para nós que no próximo bloco nós vamos continuar com esse assunto. Bom, é que Eurípides foi um pioneiro da educação espírita. Quando ele, corajosamente já espírita, ele acrescenta ao currículo do Liceu Sacramentano o ensino da doutrina espírita. E ele, por isso, muitos o abandonaram, muitos o deixaram sozinho aplicando as suas aulas, mas ele fez uma aliança entre a doutrina espírita ao currículo da escola, que ele tratava com muita maestria. Então ele teve essa coragem e foi fiel realmente até o fim, mantendo firme essa finalidade salvadora do aprendizado espírita. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre Eurípides Barçanufo, o apóstolo da educação espírita. Marli, como foi a formação escolar e religiosa de Eurípides em sua infância e juventude? Nesse contexto, qual a importância do Colégio Miranda? Bem, nós já dissemos anteriormente que Eurípides, aos 6 anos, ele já estudava numa escola de ensino primário, onde ele aprendeu as primeiras noções de escrita, de letramento, e quando ele aprendeu a ler, ele sempre abraçou os livros com muita alegria, com muito amor, com muita sede pela leitura, pelo conhecimento. E depois, na época do ginásio, chegou em Sacramento o Colégio Miranda. O Colégio Miranda, ele baseou-se nas escolas do Caraça, que é uma escola modelo no sistema educacional da época. Então, há alguns valores importantes, como o respeito ao próximo, como o aluno que se apontava com maior desenvolvimento, ele passava para séries de antes, mesmo sem ter concluído aquele ano, porque ele já apresentava uma bagagem suficiente para ser promovido. O respeito pelo aluno, a relação professor-aluno, a relação de amor, de sinceridade, de amizade mesmo. Os conteúdos do Colégio Miranda eram conteúdos profundos para a época, conteúdos muito avançados para aquela época. A questão da disciplina do colégio também era exemplar. Então, Eurípides teve uma bagagem muito importante na maneira como se postar perante o aluno, na maneira de desenvolver os conteúdos, e que ele já trazia em seu espírito essa bagagem. Então, a formação veio contribuir, veio fortalecer mais ainda aqueles valores que ele tinha. Foi o professor Dervil Miranda. E ao terminar o ginásio, o professor Dervil Miranda chama o pai de Eurípides, o seu Mojico, e diz para ele que eles não tinham mais nada para ensinar para Eurípides. Tudo que eles podiam ensinar, já haviam ensinado. Ele já tinha absorvido com muita maestria todos aqueles conteúdos e já era um auxiliar em sala de aula. E Eurípides tinha um sonho, ele queria muito fazer medicina, porque ele queria curar as crises nervosas de sua mãe. A dona Meca tinha crises nervosas por vários anos e ele não conseguia saber o motivo das suas dificuldades, das suas enfermidades. E só quando ele se torna espírita é que ele realmente consegue curá-la, porque era vítima de obsessões, né? E Eurípides consegue, com o seu conteúdo espírita, com a sua mediunidade curadora, aliviar sua mãe. Mas ele tinha o sonho de ir para o Rio de Janeiro fazer medicina. No momento em que estavam indo para o Rio de Janeiro, ele já de malas prontas, a mãe tem um novo ataque nervoso, só de imaginar a ausência do seu filho tão querido. Então, Eurípides, no mesmo instante, ele desfaz as malas e nunca mais toca no assunto. Foi também uma forma de renúncia que ele teve, né, por esse sonho que ele queria fazer. Então, ele diz, a partir daí, ele passa a ser um autodidata. Ele recebia livros em francês e estudava todos os seus conteúdos, se preparando para a sua tarefa como missionários no campo da educação. Ele fundou o Grêmio Dramático Sacramentano porque ele tinha o amor ao teatro, às artes, e era uma cultura muito rica para aquela época. E dentro da sua formação escolar também, logo se dedica à tarefa do magistério, tanto no Liceu Sacramentano quanto no Colégio Allan Kardec. E Eurípides, a formação religiosa, ele era católico, fervoroso. Ele foi um coroinha da igreja da Irmandade de São Vicente de Paulo, foi cofundador dessa instituição, e ele tinha então essa bagagem no campo da religião, porque ele também, nós esquecemos de dizer, ele teve uma encarnação como franciscano. Então ele tinha esse desejo de trazer o cristianismo primitivo, de recuperar o ambiente simples do cristianismo, como ele viveu como franciscano também. Então, e nessa oportunidade ele pôde exercitar, né, o amor pela religião. E então foi essa formação de Eurípides que lhe deu um preparo para a sua vida missionária no campo educacional. Marli, já entrando na formação religiosa dele, passando aí para sua conversão ao espiritismo, como é que isso aconteceu? Bem, é uma linda história, porque Eurípides ele era muito amigo do padre Maia, da paróquia local em que ele participava. E ele recebeu do padre, por ser um católico fervoroso e ser uma pessoa que amava os livros, recebeu um exemplar da Bíblia. E então ele se dedicou a ler a Bíblia com muita intensidade, com muito fervor, mas tinha uma passagem na Bíblia, que é as bem-aventuranças, que lhe deixou aquele espinho da dúvida,
porque ele ficava pensando como é que Jesus prometia as bem-aventuranças, a felicidade às pessoas que jamais eram felizes, que chegavam ao fim da sua vida sem jamais ter tido um momento de felicidade. Então ele não conseguia entender como é que Jesus prometia para eles uma consolação que nunca chegava. Como é que é possível isso, né? Como é que Jesus prometia isso? E ele então, anos depois, ele ficou com aquela dúvida e ele tinha uma relação muito próxima com o seu tio Mariano da Cunha, que era irmão de Dona Meca. E o seu tio Mariano queria trazê-lo para assistir às sessões em Santa Maria, onde morava o senhor Mariano, e ele nunca conseguiu convencer Eurípides, porque ele tinha uma cultura muito grande e ficava rebatendo as ideias do seu tio. Até que o tio Mariano dá a ele um livro, chamado Depois da Morte de Leon Denis. E esse livro, então, quando ele lê essa obra, ele passa a noite toda lendo esse livro e ficou deslumbrado. Como esse livro, ele jamais viu alguém falar com tanta beleza de Deus e das leis divinas, da criação divina. Então, no dia seguinte, ele agradece ao tio pelo monumental livro que tinha recebido como presente e diz para a mãe dele: mãe, eu sou espírita. Então, naquele momento, Eurípides ficou ainda com os laços com a Igreja Católica. Mas numa segunda visita que ele vai a Santa Maria, numa sessão mediúnica, ele vê, assiste uma sessão mediúnica ali e ele ficou com aquela dúvida, então ele faz mentalmente uma pergunta, que ele tinha um desejo de que será possível que os espíritos comunicassem com os vivos, que ele comunicasse o próprio João Evangelista através do médium Aristides, que era uma pessoa analfabeta, muito humilde, muito simples, e que viesse ele explicar as bem-aventuranças, porque ele não conseguia compreender. Então, naquele momento, Aristides se levanta e discorre com tanta beleza, com tanta maestria sobre as bem-aventuranças, sobre a vida futura, sobre o reino dos céus, e logo depois ele afirma: paz, João Evangelista. Então, Eurípides percebe que realmente é possível a comunicação entre os dois mundos e já veio de lá com esse desejo, com essa admiração pelos preceitos espíritas. E depois de uma outra visita a Santa Maria, ele recebe orientações do próprio Vicente de Paulo, que diz a ele que ele era o seu guia espiritual desde o berço. Ele convida, Larissa, Eurípides Barçanufo, existiam ali os enfermos no Centro Espírita Fé e Amor, e ele convida Eurípides para que pudessem participar de uma corrente vibratória, em que eles faziam com os médiuns, e ele participa desta linha, senta ali e participa como médico, desenvolvendo as suas faculdades curadoras. E então, Vicente Paulo fala para ele que ele estava começando ali um longo caminho, uma tarefa muito grande, que ele abraçasse a tarefa de hora em diante e que ele ia passar pela Rua da Amargura, ia sofrer muito, mas que a partir dali um grande caminho estava aberto para suas atividades no campo doutrinário, no campo do bem. O que geralmente acontece com esses espíritos missionários, né? Acontece. Não é fácil a reencarnação Chega deles. o momento em que ele realmente está pronto, preparado, ele já trazia bagagem espiritual para realizar a sua missão. Nós vamos agora para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Eurípides Barçanufo, o apóstolo da educação espírita. Marli, Eurípides fundou a primeira escola espírita do mundo. Fale-nos sobre o surgimento dessa escola, o Colégio Allan Kardec e o sistema de ensino que Eurípides adotava, no Colégio Allan Kardec. Após a sua conversão ao Espiritismo, Eurípides sofreu muito pelo abandono dos seus professores. Inclusive, muitos pais retiraram seus filhos porque Eurípides acrescentou corajosamente ao currículo o ensino da doutrina espírita. Então, certo dia ele estava ali no vazio da sala de aula, em fervorosa prece, chorando, quando ele sente o seu braço mecanicamente a escrever uma mensagem, que quando ele percebe quem era o espírito comunicante, ele recua, achando que era vítima de um embuste. No entanto, pela psicografia mecânica, escreve-se uma mensagem mais ou menos nesses termos: não feche a escola. Retire da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano, e coloque o nome Colégio Allan Kardec. E eu mesma estarei acobertando com meu manto de amor o Colégio Allan Kardec. Instituo um curso de astronomia e ensino o evangelho de meu filho às quartas-feiras. E no final ela coloca o seu selo, da sua presença, Maria, a serva do Senhor. Então Eurípides seguiu à risca as instruções espirituais que ele acabara de receber e foi realmente fiel até o fim. E o Colégio Allan Kardec, que passou a ser realmente uma escola espírita, porque Eurípides lecionava o espiritismo, após essa adoção de que realmente era uma escola espírita, mais de uma centena de alunos retornam ao colégio, trazendo alegria para aquela escola e semeando muitas bênçãos de socorro espiritual, bênçãos de auxílio no campo da educação. Então o colégio funcionava em 3 cursos: o elementar, o médio e o superior. No elementar, os alunos eram eram levados a conhecer as primeiras letras, a aprender a ler, as noções de matemática. E em qualquer época do ano, a modelo do Colégio Miranda, os alunos também eram promovidos, quando eles já tinham o suporte de conhecimento para seguir adiante. E no curso, e além disso, História e Geografia do Brasil. No curso médio, ele estudava aritmética, noções teóricas e práticas, morfologia da língua portuguesa, História geral, Geografia universal e além disso também noções de vida prática, que já noções de como viver no mundo. Certamente nessa disciplina Eurípides já trabalhava a integração dos conteúdos espíritas. E no superior, Eurípides trabalhava astronomia para todo o colégio e evangelização também. E no superior, além dessas disciplinas, ele trabalhava cosmografia e química. Então eram conteúdos muito avançados para aquela época. Conteúdos que hoje, muitas escolas de hoje em dia não têm o conteúdo na educação básica, como Eurípides ensinava no Colégio Allan Kardec. Então realmente ele foi uma campanha educacional jamais vista em Sacramento, porque ele inaugurou uma época de uma escola diferenciada, trabalhando os valores morais e trabalhando o conteúdo que liberta, que é a verdade, que é o Consolador prometido por Jesus. E eram conteúdos que muitas vezes deixavam os alunos maravilhados, porque as escolas comuns não ensinavam, né, Marli? E compreendendo também a dor humana, compreendendo por que sofriam. Eu me lembro que tem um depoimento do Sr. Tomás Novelino, que é um ex-aluno de Eurípides Barçanufo, que ele chega em Sacramento e um menino, que era um pequeno engraxate, vai engraxar os seus sapatos. E fala para ele que, fala da imortalidade da alma, começa a falar que a morte não existe, começa a falar da vida futura, com tanta segurança e com tanta naturalidade, que aquilo fazia parte da vida dele. Então o Tomás pergunta para ele: meu filho, onde é que você estudou? Eu estudei no Colégio Allan Kardec, do professor Eurípides Barçanufo. Então são verdades que realmente consolam, que preparam para a vida. E Eurípides foi esse instrumento de Jesus, para trazer uma educação que realmente liberta, para a vida eterna. Para nós vermos um pouco mais sobre a grandiosidade dessa alma, sua fidelidade ao trabalho do Cristo e seu exemplo de conduta na seara do bem, vamos ver uma matéria ilustre sobre este apóstolo. Acompanhe conosco. Eurípides Barçanufo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota, no Colégio Allan Kardec de Sacramento, os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi. Embora nada conhecesse,
sobre o educador suíço. Métodos esses de grande importância para a época e que são amplamente utilizados nos dias de hoje. A adoção de classes mistas, a abolição de castigos e recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões, do espiritismo e fim dos exames tradicionais. Interessante, né, Marli? Como era rico o currículo do colégio, né? É verdade. E para nós finalizarmos aqui o programa de hoje, nós sabemos que a vida de Eurípides foi marcada por um trabalho incansável no campo do bem. Relate para nós algum episódio importante durante a sua passagem terrena. Nós vamos relatar um caso, um episódio, que está escrito no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nesse caso, nessa história, Hilário Silva conta que Eurípides estava num dos seus transportes de desdobramento, que ele tinha essa faculdade, que é o desdobramento, a bicorporidade. Então, ele se sentiu fora do corpo físico, subindo, chegando a regiões maravilhosas, uma vegetação verdejante, um lugar muito aprazível. E ele então, vendo o seu corpo, que deixou, né, o corpo ali isolado, estava em espírito alçando essas regiões celestiais. E nessa região ele avista um homem, uma pessoa muito singular, e que ele sente aquela atração por se aproximar dele. E ao se aproximar desta pessoa, de uma radiação luminosa, ele percebe que estava na presença do Cristo. Mas ao chegar perto dele, e ele começou a se lembrar das suas lições no cristianismo, dos seus ensinos maravilhosos que ele deixou à humanidade, e quando ele olha para Jesus, ele vê que ele está chorando. Então ele pergunta por que ele estava chorando. E ele diz então que seria pelos descrentes do mundo. Ele diz que não era pelos descrentes do mundo, mas era por aqueles que conheciam o Evangelho e que não praticavam. Eurípides então retorna para o corpo físico, desce por o seu invólucro corporal e nunca mais deixa de praticar nem um dia sequer o seu amor pelo próximo, a sua dedicação ao Evangelho. Então esse é um caso que realmente ele não contou para ninguém isso, mas ficou marcado e ficou guardado para sempre, né? Essa lição que nós temos do amor que ele tem por Jesus e pelo Evangelho também. Um belo legado à humanidade. Um belo legado de amor e de trabalho, né, pela humanidade tão sofrida. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença da Marli conosco e a você por ter nos acompanhado. Ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação, desejando a você muita paz.